prosseguindo no estudo de História da Igreja, vamos agora à página 107, o Edito de Tolerância de Galério. Bom, lembre-se que em 311 o Império ainda está dividido, Constantino ainda não é o imperador máximo, tá ok? E até Constantino, ele ainda nem se diz convertido. Por enquanto ele era um simpático, o pai dele era simpático, evitava perseguir os cristãos, ele também, ele era um simpático. Quem vai ser o primeiro homem, tá bom, a criar um edito dizendo que as igrejas cristãs podiam funcionar? Ou seja, interrompendo, tá bom, a perseguição, aquele edito de Diocleciano. Será Galério, não vai ser Constantino. Constantino, em 312, é que ele vai se dizer convertido, que nós sabemos também que não vai acontecer. Até agora ele só não persegue, ele é um simpatizante. Bom, o comentário diz: em 311 da era cristã, o imperador Galério chegou à conclusão que o cristianismo não poderia ser erradicado no império. Nessas perseguições, irmãos, ocorreram de autoridades serem mortas. E provavelmente o que esses imperadores viram? Quem eram aquelas autoridades? Se eles não negaram a fé, certamente eram homens corretos. Se eram homens corretos, você conviver com um homem correto, como é padrão do cristianismo, porque Deus transforma a vida do homem, tá ok? Aqueles seriam os melhores imperadores, que não se envolviam em corrupção, que não se envolviam em traição. Estou citando um exemplo de autoridade. Então as pessoas vinham perguntando no Império Romano, ok? Há cerca de, vamos dizer, 250 anos quase, que desde o ano 89, do ano 90, se fosse contar mais ou menos 220 anos que eles vinham perguntando no Império Romano por que nós temos que matar essas pessoas. Ainda não é o fim, esse aqui é o primeiro, em uma região do Império que eles vão ficar livres dessa perseguição, tá bom? Mas é o primeiro exemplo em que eles dizem, de fato, dá um documento em que a igreja pode funcionar. O primeiro foi exatamente Galério. Tá bom? E qual a razão dele fazer isso? É porque não tinha explicação. Os textos que os cristãos escreviam pediam, como eu mostrei para vocês, a apologia de Tertuliano, ele dizendo, olha, procure até os imperadores que nos perseguiram, eles foram os piores. E os cristãos, pelo menos, que nós sejamos julgados, porque não existe razão para ser julgado. A razão para a morte é o simples fato de ser cristão. O que esses homens fizeram e fazem de errado? Então não havia explicação. E provavelmente, como nós veremos outros casos aqui, eles estavam chegando à conclusão que eram os pagãos. Tanto que vai ter imperador ainda, que como o império está dividido, que vai perseguir os cristãos. Vai dar ouvido aos sacerdotes pagãos. Quando ele perder a guerra, ele vai para os sacerdotes pagãos e fala, vocês mentiram para mim, mata todo mundo. Porque ele acaba sendo destituído, perdendo a guerra. Mas quando ele está com o exército, ele mata todo mundo. Então, esse é, no meu entender, a razão de Galério ele dizer que não vai mais perseguir o cristianismo, tá bom? Na região do império onde ele governava. Eu comento ainda, com este edito foi reconhecido o direito do cristão se reunir para cultuar e construir igrejas. Tá bom? Então, como esse edito ele é um documento importante, eu vou ler ele agora na íntegra com vocês, tá bom? Diz assim, entre outras providências para promover o bem duradouro da comunidade, temos-nos empenhado em restaurar o funcionamento das instituições e da ordem social do Estado. Foi nosso especial desejo que retornem ao correto os cristãos que têm abandonado a religião de seus pais. Após a publicação de nosso edito, ordenando o retorno dos cristãos às instituições tradicionais, muitos deles foram constrangidos a decidir-se mediante o temor, e outros passaram a viver numa atmosfera de perigos e intranquilidades. Sendo, porém,
que muitos persistem em suas opiniões e evidenciando-se que hoje nem reverenciam os deuses, nem veneram seu próprio Deus. Olha só o que ele falou aqui, né? Vamos dizer, ele está descrevendo aqui os desviados, tá bom? Aquelas pessoas que eles obrigaram a servir os deuses, é isso que o documento dele está dizendo. Eles não veneram os deuses, eles vão lá só obrigados. E também acabou que eles pararam de venerar o seu próprio Deus. Ele colocou com letra minúscula, né, no entender dele, né? Ok? E prossegue: nós, usando da nossa habitual clemência em perdoar a todos, temos por bem indultar a esses homens, outorgando-lhes o direito de existir novamente e de reconstruir seus templos, com a ressalva de que não ofendam a tranquilidade pública. Excelente. Então, ele pode ter visto isso. Tem outro ponto que pode ter influenciado, tá bom? Nesse edito de Galério, tá bom? Que foram as notícias de 311. Constantino estava há 5 anos no governo da Britânia, tá bom? Ele foi declarado César lá pelos seus soldados. Era de uma certa forma legítimo, ele é herdeiro do seu pai, né? E aquela região, e todos sabiam que Constantino ele era mais bronco, talvez de todos eles. Ele não sabia nem ler, ele era soldado mesmo. Vivia ali no campo com a espada, com matança, né? Então ele era um soldado de fato. Por isso ele era também muito respeitado pelos seus soldados. O exército de Constantino, nesse caso, ele tem mérito, né? Como ele era um grande soldado, né? Eu falei soldado bronco porque normalmente soldado não tem tempo de estudar, né? Como ele era um grande soldado, ele tinha um respeito dos soldados. Então vai ter caso que dos seus comandados, né? Tinha o respeito dos seus comandados. Vai ter caso que ele vai enfrentar um exército maior. Só que isso, a história comprova que influencia em todos os grandes generais, e ele era um grande general, né? Aqui sem deixando de lado a parte espiritual, diz a história que ele era um grande general. Então sempre esses soldados confiavam mais, lutavam com mais bravura e normalmente eles venciam. Como Alexandre Magno é o maior exemplo na história, tá bom? Diz que ele fazia assim. Os soldados eles sempre criam, vamos dizer, aquele respeito especial pelo homem, né? Diz a história de Napoleão, quando ele foi preso pela primeira vez pelos ingleses, aí fugiu, conseguiu um grupo de pessoas, vou partir para a direção a Paris, enviaram um exército contra Napoleão, estou falando lá de 1700 e alguma coisa, né? E diz que quando o exército chegou, Napoleão falou assim: vocês vão atirar no seu grande general? O exército gritou: viva o general! Mandaram outro exército, gritou: viva o general! E pronto, ele acabou, assumiu o controle da França novamente. Bom, como se consegue isso? Constantino era essa pessoa. Então, por isso que ele vai levar vantagem e vai superar os outros, tá bom? Mesmo, às vezes, com um exército menor. Vai ter caso que o soldado do outro exército vai abandonar, como vai ser com Maximino, nós veremos. Ele vai abandonar o imperador, porque ele vê que o imperador é só um burocrata, tá bom? É só um burocrata. Aí, vamos dizer, ele se respeita: olha, o exército de Constantino vem aí, todos sabem que ele é um soldado de fato, os soldados dele lutam com bravura. Eu não vou ficar defendendo esse burocrata, não. E você não é o primeiro que fala, não. E eu também já ouvi. E disse que na hora o exército dele fugiu para o lado do inimigo, né? E acabou abandonando ele. Nós veremos isso mais à frente, tá bom? Então, ele pode ter ouvido falar também que Constantino, poderiam estar dizendo que ele era um homem vitorioso porque ele estava tratando bem os cristãos, ele não perseguia os cristãos. Então ele poderia ter dado esse passo à frente, né? São possibilidades da história. Bom, o edito prossegue. Seguirá uma instrução explicando aos magistrados como se devem portar nesta matéria. Os cristãos, por esta indulgência, obrigar-se-ão a orar a seu Deus por nossa convalescência, em benefício do bem geral e do seu bem-estar particular,
de modo que o Estado seja preservado de perigo e eles mesmos vivam a salvo no seu lar. Ou seja, dá para ver que o homem, ele não considerava os cristãos um povo qualquer, não. Ele via que tinha uma importância nesse povo, em que os sacerdotes pagãos diziam que era um povo problemático, responsável por todos os males de Roma, e de repente tem uma pessoa, Constantino, que respeita, então ele pega, pelo que nós vemos também, e fala assim, olha, eu quero a oração desse Deus também. Eu tenho contado para vocês que era comum entre esses pagãos eles aceitarem todos os deuses. Falou um Deus novo, eu aceito. Não? Tanto que quando o general Tito, quando ele cercou Jerusalém no ano 70, ele ofereceu para os soldados saírem do templo, guerrear fora do templo. Ele não queria queimar o templo. Os soldados não saíram, ele queimou o templo, e diz a história que ele diz, o Deus desse templo não vai me punir por eu destruí-lo, porque vocês não querem sair daí. Não é que ele acreditava, que ele cria no Deus de Israel, não. É que ele acreditava em todos os deuses. A história mesmo diz que Constantino, ele ia invadir uma cidade, ele fazia sacrifício ao Deus daquela cidade, dizendo para ele, olha, se você aceitar que eu controle essa cidade, eu vou te elevar junto dos deuses de Roma. Ou seja, fazia uma negociata com os deuses. Aí conseguia vencer, olha, o Deus dessa cidade, agora vamos fazer um altar para ele em Roma, né? E o Deus dessa cidade me deu a vitória. Eles acreditavam em todos os deuses, tá bom? Então, quando ele fala aqui do Deus dos cristãos, pedindo até oração, ele não sabe nem qual a diferença entre o Deus dos cristãos e o Deus dos gregos e dos romanos. Ele não sabe essa diferença. Então, claramente, com certeza, mais que absoluta, é um texto político. Não adianta perseguir, vamos procurar outro caminho, tá bom? Bom, eu coloquei, tem um texto, né? Em 311, Galério morreu e em seu palácio comido por vermes, e Licínio ocupou o seu lugar, tá bom? Eu coloquei aí um mapa que eu tenho mostrado para vocês. Se você olhar para esse mapa aí no material didático, você está vendo o mar Mediterrâneo em branco no meio, tá bom? E você está vendo o Império Romano dividido agora em 4 outros imperadores. Constantino, que está lá na região da Inglaterra, França, Alemanha, a Hispânica, né, que é Espanha e Portugal, tá bom? Magêncio, que governa Roma e o norte da África, onde está Cartago, onde tinham muitos anabatistas. Licínio, que é quem substitui agora o Galério nessa região, tá bom? Então veja, ela vai ser ocupada por Licínio. Que região aquela é aquela dali? É a região da Grécia, tá bom? Tanto que eu coloquei lá para vocês, olha, Corinto. Ali está Corinto, Atenas. E Maximino. Maximino, ele governava a região ocidental, onde está a atual Turquia, está lá a cidade de Éfeso, onde está Jerusalém, ou seja, ali o Oriente Médio, Síria, né? E até o norte da África também, a parte do Egito. Então, o Império Romano nesse período estava dividido assim. O que é que nós veremos nos próximos passos? Vai começar a haver guerra. Nesse período, Constantino ainda nem falou que se converteu. Ele ele é um César, ele é uma autoridade dentro do Império, temido pelos outros 3, porque ele era mais guerreiro, o seu exército era mais temido, tá bom? E os próximos passos vão mostrar ele acabando se tornando o imperador de todo o Império Romano. E nesse período, falar que Constantino, ele era realmente um homem também que tinha uma visão de guerra, né? de progresso, tanto que vai ser ele que vai fundar e vai organizar a cidade de Constantinopla, que podemos dizer que é o maior sucesso de um projeto da humanidade, talvez só perdendo para as pirâmides, né? Por quê? Aquela cidade, ela estava num ponto, nós veremos a fundação dela, ela estava num ponto tão estratégico, que ela era tão rica, que vai demorar 1000 anos para conquistá-la.
Eles só vão conquistar os árabes 1000 anos depois. Não? Por quê? Porque tudo que ele organizou era realmente de uma riqueza muito grande, entendeu? Ok? Então, nesse sentido, Constantino ele foi realmente um grande arquiteto, ele pensou bem isso. Mas nesse ponto da história, ele ainda nem se disse convertido, tá? Okay? Ainda nem se disse convertido. Então, quem primeiro deu início à libertação dos cristãos, vamos colocar, foi Galério. Mas logo ele morreu. Tá bom? Logo ele morreu. E Licínio, vamos dizer, nessa região vai prosseguir uma certa tolerância por um tempo. Não? Mas nós veremos que a perseguição ainda não acabou. A perseguição vai acabar, de fato, em 313. Tá bom? E aí nós veremos mais à frente.